Neville Goddard. Universo Quântico traz hoje a segunda parte do livro Sua Fé é Sua Fortuna, de 1941. Capítulo 14. Circuncisão. Nele também fostes circuncidados com uma circuncisão feita sem mãos, repudiando o corpo da carne pela circuncisão de Cristo. Colossenses 2 versículo 11. A circuncisão é a operação que remove o véu que esconde a cabeça da criação. O ato físico não tem nada a ver com o ato espiritual. O mundo inteiro poderia ser circuncidado fisicamente e ainda assim permanecer impuro e guia cego de cegos. Aqueles que são circuncidados espiritualmente têm o mal das trevas removido e sabem que são Cristo, a luz do mundo. Agora deixe-me realizar a operação espiritual em você, leitor. Este ato é realizado no 8º dia após o nascimento, não porque esse dia tenha algum significado especial, ou porque seja de alguma forma diferente dos outros dias, mas porque o 8 é um número que não tem começo nem fim. Além disso, os antigos simbolizavam o 8º número ou a 8ª letra como um invólucro ou véu dentro e atrás do qual o mistério da criação estava enterrado. Assim, o segredo da operação no 8º dia está de acordo com a natureza do ato, que é revelar a eterna cabeça da criação, aquele algo imutável em que todas as coisas começam e terminam e que, no entanto, permanece seu eterno ser quando todas as coisas deixam de existir. Esse algo misterioso é a sua consciência de ser. Neste momento você tem consciência de existir, mas também tem consciência de ser alguém. Esse alguém é o véu que esconde o ser que você realmente é. Primeiro você tem consciência de existir, depois tem consciência de ser uma pessoa. Depois que o véu da personalidade é colocado sobre o seu eu sem rosto, você se torna consciente de ser membro de uma determinada raça, nação, família, credo, etc. O véu que deve ser levantado na circuncisão espiritual é o véu da pessoa. Mas para que isso seja feito, você deve primeiro cortar as adesões de raça, nação, família, etc. Em Cristo não há grego nem judeu, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. Uma renovação em que não há distinção entre grego e judeu, circuncidado e incircunciso, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Colossenses 3 versículo 11. Você deve deixar seu pai, sua mãe, seu irmão e me seguir. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua esposa e filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14 versículo 26. Para isso, é preciso deixar de se identificar com essas divisões e ser indiferente a esse tipo de afirmação. A indiferença é a faca que corta. O sentimento é o laço que une. Quando puderem ver a humanidade como uma grande irmandade, sem distinção de raça ou credo, então saberão que romperam essas adesões. Com esses laços rompidos, a única coisa que separa você do seu verdadeiro eu é a crença de que você é uma pessoa. Para remover este último véu, você deve abandonar a ideia de que é uma pessoa, sabendo que simplesmente existe. Em vez da consciência de eu sou uma pessoa, deixe que exista simplesmente eu sou. Sem rosto, sem forma e sem figura. Você é circuncidado espiritualmente quando abandona a consciência de ser humano e sua consciência incondicionada de ser é revelada a você como a cabeça eterna da criação, uma presença sem forma, sem rosto e onisciente. Então, desvelado e desperto, você declarará e saberá que eu sou Deus e fora de mim, desta consciência, não existe Deus. Este mistério é contado simbolicamente na história bíblica em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Está escrito que Jesus deixou de lado suas roupas, pegou uma toalha e enrolou-se nela. Depois de lavar os pés dos discípulos, enxugou-os com a toalha com que foi enrolado. Pedro protestou porque não queria que os seus pés fossem lavados e foi-lhe dito que se os seus pés não fossem lavados, ele não teria parte com Jesus. Pedro, ouvindo isso, respondeu: Senhor,
não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu-lhe dizendo: Quem se banhou não precisa lavar senão os pés, porque está completamente limpo. João 13 versículo 1, 10. O bom senso diria ao leitor que uma pessoa não tem todo o corpo limpo simplesmente lavando os pés. Portanto, você deve descartar esta história como fantasiosa ou procurar seu significado oculto. Todas as histórias da Bíblia são um drama psicológico que ocorre na consciência do homem, e esta não é exceção. Este lava-pés dos discípulos é a história mística da circuncisão espiritual ou da revelação dos segredos do Senhor. Jesus é chamado de o Senhor. Disseram a você que o nome do Senhor é Eu Sou. Eu sou. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Isaías 42 versículo 8. A história diz que Jesus estava nu, exceto por uma toalha que cobria suas partes ou segredos. Jesus ou o Senhor simboliza a sua consciência de ser, cujos segredos estão escondidos pela toalha, a consciência da pessoa. O pé simboliza a compreensão de que o Senhor deve lavar todas as crenças ou ideias humanas sobre si mesmo. Quando a toalha é retirada para secar os pés, os segredos do Senhor são revelados. Em suma, remover a crença de que você é uma pessoa revela que a sua consciência é a cabeça da criação. A pessoa é o prepúcio que esconde a cabeça da criação. Eu sou o Senhor que esconde o véu da pessoa. Capítulo 15. Um lapso de tempo. Não se perturbe o seu coração ou acredite em Deus, acredite também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria lhe contado, porque vou preparar um lugar para você. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que onde eu estou, lá vocês também estejam. João 14 versículo 1, 3. Não fique angustiado. Acredite em Deus, acredite em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria lhe contado. Vou preparar um lugar para você. Voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver vocês também estejam. O eu em que você deve acreditar é a sua consciência, o eu sou, é Deus. É também a casa do Pai que contém dentro de si todos os estados imagináveis de consciência. Cada estado condicionado de consciência é chamado de minha morada. Essa conversa acontece dentro de você. Seu eu sou, a consciência incondicionada, é o Jesus Cristo que fala ao eu condicionado, a consciência de Juan Pérez. Eu sou Juan, do ponto de vista místico, são dois seres, e isto é, Cristo e João. Então vou preparar um lugar para vocês, passando do estado atual de consciência para o estado desejado. É uma promessa que o seu Cristo, ou a sua consciência de ser, faz à sua ideia atual de si mesmo, para que você abandone a sua consciência atual e se aproprie de outra. O homem é tão escravo do tempo que, se depois de se apropriar de um estado de consciência que atualmente não é visto pelo mundo, e se o estado que ele se apropriou não for imediatamente encarnado, ele perde a fé na sua declaração invisível. Sem demora, ele a abandona e retorna ao seu estado anterior de ser estático. Devido a esta limitação do ser humano, descobri que é muito útil dedicar um certo período de tempo para fazer esse trajeto até a morada preparada. Espere só um pouco. Jó 36 versículo 2. Todos classificamos os diferentes dias da semana, os meses do ano e as estações. Com isso quero dizer que você e eu dissemos repetidas vezes: hoje parece domingo, ou segunda-feira ou sábado. Também dissemos em pleno verão: parece que era outono. Esta é uma prova positiva de que você e eu temos sentimentos claros associados a estes diferentes dias, meses e estações do ano. Por causa dessas associações, podemos permanecer conscientemente, a qualquer hora, no dia ou estação que escolhemos. Não defina egoisticamente esse período em dias e horas porque você está ansioso para receber o que deseja.
Basta manter a convicção de que já está feito, como o tempo é puramente relativo, deve ser completamente eliminado, e que o seu desejo se tornará realidade. Esta capacidade de permanecer em qualquer momento no tempo permite-nos passar algum tempo na nossa viagem até a mansão desejada. Agora eu, consciência, ou vou para um momento no tempo e, ali, preparo o lugar. Se eu for até aquele momento e preparar um lugar, voltarei a este momento de onde vim, e irei buscá-lo e levá-lo comigo para aquele lugar que preparei, para que onde eu sou, você também pode ser. Deixe-me dar um exemplo desta viagem. Suponha que você tenha um desejo intenso. Como a maioria das pessoas escravizadas pelo tempo, você pode sentir que não será capaz de realizar um desejo tão grande em um período limitado de tempo. Mas se você reconhecer que todas as coisas são possíveis para Deus, se você acreditar que Deus é o eu dentro de você, ou a sua consciência de ser, então você poderá dizer: como João, não posso fazer nada, mas como todas as coisas são possíveis para Deus, e sei que Deus é minha consciência de ser, posso realizar meu desejo em pouco tempo. Como meu desejo vai se realizar, não sei, como Juan, mas pela lei do meu ser, sei que vai se realizar. Com esta crença firmemente estabelecida, decida qual seria o prazo relativo e racional em que esse desejo poderia ser realizado. Mais uma vez, deixe-me lembrá-lo de que você não deve encurtar esse período porque está ansioso para receber o seu desejo, torne um intervalo de tempo natural. Ninguém pode dizer qual é esse período de tempo. Só você pode dizer qual seria esse período para você. O intervalo de tempo é relativo, ou seja, duas pessoas não estabeleceriam a mesma medida de tempo para a realização do seu desejo. O tempo está sempre condicionado pela ideia que a pessoa tem de si mesma. A autoconfiança, condicionada pela consciência, sempre encurta o intervalo de tempo. Se você estivesse acostumado a grandes conquistas, teria um período de tempo muito mais curto para realizar seu desejo do que uma pessoa treinada na área ponto quebrado. Se hoje fosse quarta-feira e você decidisse que seria bem possível que seu desejo incorporasse uma nova realização sua no domingo, então domingo seria o momento que você visitaria. Para fazer essa visita você fecha na quarta e deixa entrar o domingo. Isto é conseguido simplesmente sentindo que hoje é domingo. Ele começa a ouvir os sinos da igreja, comece a sentir a tranquilidade daquele dia e tudo o que o domingo significa para você. Realmente parece que é domingo. Quando você conseguir isso, sinta a alegria de ter recebido o que na quarta-feira não passava de um desejo. Sinta a emoção absoluta de tê-lo recebido e depois volte para a quarta-feira, o momento que você deixou para trás. Ao fazer isso, você criou uma lacuna na consciência, passando de quarta para domingo. A natureza, que odeia o vazio, corre para preenchê-lo, criando assim um molde à semelhança daquilo que você potencialmente cria, ou seja, a alegria de ter realizado o seu desejo definido. Ao retornar à quarta-feira, você estará cheio de alegre expectativa, porque terá estabelecido a consciência do que deve acontecer no domingo seguinte. Ao passar pelo período de quinta, sexta e sábado, nada te perturba, independente das circunstâncias, porque você já predeterminou o que será no sábado e isso continua sendo uma convicção inalterável. Tendo ido antes preparar o local, você voltou para João e agora o leva consigo, ao longo de 3 dias, para o local preparado para que ele possa compartilhar sua alegria com você, porque onde eu estiver você também pode estar. Capítulo 16. O Deus Trínio. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1 versículo 26. Tendo descoberto que Deus é a nossa consciência de ser e que esta realidade incondicionada e imutável, o Eu Sou, é o único Criador, vejamos por que a Bíblia fala de uma trindade como Criadora do mundo. No versículo 26 do primeiro capítulo de Gênesis, é afirmado: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. As igrejas referem-se a esta pluralidade de deuses como Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles nunca tentaram explicar o que querem dizer com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque nada sabem sobre este mistério. Pai, Filho e Espírito Santo são os três aspectos ou condições da consciência incondicionada de ser chamado de Deus. A consciência de ser precede a consciência de ser alguma coisa. Essa consciência incondicionada que precede tudo. Estados de consciência é Deus. Eu sou. Os três aspectos condicionados ou divisões do eu podem ser melhor explicados desta forma. A atitude receptiva da mente é aquele aspecto que recebe impressões e, portanto, pode ser comparado ao útero ou à mãe. Aquilo que impressiona é o aspecto masculino ou premente e por isso é conhecido como pai. A impressão, com o tempo, torna-se expressão, que é sempre imagem e semelhança da impressão. Portanto, disse que este aspecto materializado é o filho que atesta o seu pai e mãe. Compreender este mistério da Trindade permite a quem o compreende transformar completamente o seu mundo e criá-lo ao seu gosto. Aqui está uma aplicação prática deste mistério. Sente-se calmamente e decida o que você mais gostaria de expressar ou possuir. Quando você tiver decidido, feche os olhos e retire completamente a atenção daquilo que negaria a realização do desejado. Em seguida, adote uma atitude mental receptiva e jogue o jogo de adivinhação, imaginando como você se sentiria se realizasse seu desejo agora. Comece ouvindo como se o espaço estivesse falando com você e lhe dizendo que agora você é o que deseja ser. Essa atitude receptiva é o estado de consciência que você deve adotar para causar uma impressão. Quando você atingir esse estado mental flexível e impressionável, comece a imprimir em si mesmo o fato de que você é aquilo que deseja ser, afirmando e sentindo que agora está expressando e possuindo aquilo que decidiu ser e ter. Continue com esta atitude até que a impressão seja causada. Ao contemplar ser e possuir o que decidiu ser e ter, notará que, a cada expiração, uma emoção alegre percorre todo o seu ser. Essa emoção aumenta de intensidade quando você sente cada vez mais a alegria de ser o que afirma ser. Então, em uma última inspiração profunda, todo o seu ser explodirá de alegria pela realização e você saberá, pelo seu sentimento, que está fecundado por Deus, o Pai. Assim que a impressão for feita, abra os olhos e volte ao mundo que você deixou de lado alguns momentos antes. Nessa atitude receptiva, ao contemplar ser aquilo que desejava ser, você estava na verdade realizando o ato espiritual de geração. Então agora você pode retornar dessa meditação silenciosa como um ser grávido, carregando em seu ventre uma criança ou uma impressão, que foi concebida imaculadamente sem a ajuda do homem. A dúvida é a única força capaz de perturbar a semente ou a impressão. Para evitar perder um bebê tão maravilhoso, guarde o segredo durante o tempo que levará para que a impressão se transforme em expressão. Não conte a ninguém sobre seu romance espiritual. Guarde o seu segredo dentro de você, alegre, feliz e certo de que um dia você dará à luz o filho do seu amante expressando e possuindo a natureza da sua impressão. Então você entenderá o mistério. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Você saberá que a pluralidade de deuses mencionada são os três aspectos da sua própria consciência e que você é a Trindade, que se reúne em um conclave espiritual para criar um mundo à imagem e semelhança daquilo que você tem consciência de ser. Capítulo 17. Oração. Quando você orar, entre no seu quarto e, quando fechar a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e seu Pai que vê em secreto o recompensará. Mateus 6 versículo 6. Por isso eu lhes digo, tudo o que vocês orarem e pedirem, creiam que vocês os receberam, e eles serão dados a vocês. Marcos 11 versículo 24. A oração é a experiência mais maravilhosa que uma pessoa pode ter. Ao contrário dos sussurros diários da grande maioria da humanidade em todas as regiões que, com suas vãs repetições, esperam que Deus os ouça, a oração é o êxtase de um casamento espiritual que acontece na quietude profunda e silenciosa da consciência.
No seu verdadeiro sentido, a oração é a cerimônia de casamento com Deus. Assim como, no dia do casamento, uma menina renuncia ao nome de família para adotar o sobrenome do marido, também quem ora deve renunciar ao seu nome ou natureza atual e adotar a natureza daquilo por quem ora. Os evangelhos instruíram claramente as pessoas a realizar esta cerimônia da seguinte maneira: quando você orar, entre secretamente e feche a porta, e seu pai, que vê em secreto, o recompensará abertamente. Mateus 6 versículo 6. Entrar no seu interior é entrar nos aposentos nupciais. Assim como em uma noite de núpcias apenas os noivos podem entrar em uma sala tão sagrada quanto a suíte nupcial, ninguém, exceto a pessoa que está orando e por quem ela está orando, pode entrar no momento sagrado da oração. Da mesma forma que ao entrar na suíte nupcial o noivo e a noiva fecham a porta para o mundo exterior, também a pessoa que entra no momento sagrado da oração deve fechar a porta dos sentidos e deixar o mundo ao seu redor absolutamente de fora. Isso é conseguido removendo completamente sua atenção de todas as coisas que não sejam aquilo por que você está apaixonado agora, a coisa desejada. A segunda fase desta cerimônia espiritual é definida nestas palavras: quando você orar, acredite que recebeu e receberá. Quando você acredita com alegria que é e possui aquilo que deseja ser e ter, você deu este segundo passo e, portanto, está realizando espiritualmente atos de casamento e geração. Sua atitude mental receptiva enquanto ora ou contempla pode ser comparada a uma noiva ou a um útero, porque é esse aspecto da mente que recebe as impressões. Aquilo que você contempla ser é o noivo, porque é o nome ou a natureza que você adota e, portanto, é o que permite a sua fecundação. Portanto, renunciamos ao estado de solteiro ou à natureza atual quando adotamos o nome e a natureza da fertilização. Perdido na contemplação e tendo adotado o nome e a natureza da coisa contemplada, todo o seu ser vibra com a alegria de ser isso. Essa emoção que percorre todo o seu ser quando você se apropria da consciência do seu desejo é a prova de que você está casado e engravidado. Quando você retorna desta meditação silenciosa, a porta se abre novamente para o mundo que você deixou para trás. Mas desta vez você volta como uma noiva grávida. Você entra no mundo como um ser transformado e, embora só você conheça esse romance maravilhoso, muito em breve o mundo verá os sinais da sua gravidez, pois você começará a expressar o que nos seus momentos de silêncio você sentia que era. A mãe do mundo, ou noiva do Senhor, é expressamente chamada de Maria, ou água, porque a água perde a sua identidade quando assume a natureza daquilo com que se mistura. Da mesma forma, Maria, a atitude mental receptiva, deve perder a sua identidade ao adotar a natureza da coisa desejada. Somente quando alguém está disposto a abrir mão das próprias limitações e da identidade atual é que alguém pode se tornar o que deseja ser. A oração é a fórmula pela qual estes divórcios e casamentos são realizados. Se dois de vocês concordarem, isso será estabelecido na terra. Mateus 18 versículo 19. Os dois que concordam são você, que é a noiva, e a coisa desejada, que é o noivo. Quando este acordo for alcançado, nascerá uma criança que atestará esta união. Você começará a expressar e possuir aquilo que tem consciência de ser. Orar é, portanto, reconhecer que você é o que deseja ser, em vez de implorar a Deus que lhe dê o que deseja. Milhões de orações ficam sem resposta todos os dias porque os seres humanos oram a um Deus que não existe. Visto que a consciência é Deus, deve-se procurar na consciência a coisa desejada, adotando a consciência da qualidade que se deseja. Somente quando alguém faz isso, suas orações são respondidas. Ter consciência de ser pobre enquanto se reza pela riqueza é ser recompensado com aquilo que se tem consciência de ser, isto é, com a pobreza. Para que as orações tenham sucesso, elas devem ser afirmadas e apropriadas. Adote a consciência positiva da coisa desejada. Depois de definir seu desejo, entre silenciosamente e feche a porta atrás de você. Perca-se no seu desejo, ou sinta que você é um com ele,
Permaneça nesta fixação até ter absorvido a vida e o nome, afirmando e sentindo que você é e tem o que deseja. Ao sair do momento de oração, você deve fazê-lo tendo consciência de ser e possuir o que desejou até aquele momento. Capítulo 18. Os 12 discípulos. Então, chamando seus 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsá-los e curar todas as doenças e enfermidades. Mateus 10 versículo 1. Os 12 discípulos representam as 12 qualidades da mente que podem ser controladas e disciplinadas pelo ser humano. Se forem disciplinados, obedecerão sempre às ordens de quem os disciplinou. Estas 12 qualidades do ser humano são potenciais de todas as mentes. Quando são indisciplinados, suas ações lembram mais as ações de uma gangue do que as de um exército treinado e disciplinado. A origem de todas as tempestades e confusões em que o ser humano está imerso pode ser encontrada diretamente nessas 12 características pouco relacionadas da mente humana em seu atual estado inativo. Até que sejam despertados e disciplinados, permitirão que todo boato e toda emoção sensual os afetem. Quando os 12 forem disciplinados e houver controle, aquele que exerce esse controle lhes dirá: de agora em diante não vos chamarei de escravos, mas de amigos. João 15 versículo 15. Ele sabe que a partir desse momento, cada atributo adquirido e disciplinado da mente será seu amigo e o protegerá. Os nomes das 12 qualidades revelam suas naturezas. Eles não recebem esses nomes até serem chamados para serem discípulos. São eles: Simão, que mais tarde foi chamado de Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas. Mateus 10, Marcos 1 ou Marcos 3, Lucas 6. A primeira qualidade que deve ser invocada e disciplinada é Simão, ou o atributo da audição. Esta faculdade, quando elevada ao nível de discípulo, permite que apenas aquelas impressões cheguem à consciência que o ouvido ordenou que deixassem entrar. Não importa o que a sabedoria da pessoa possa sugerir ou a evidência dos seus sentidos possa transmitir, se estas sugestões e ideias não concordarem com o que ouve, ele permanece inalterado. Este foi instruído pelo seu Senhor e entende que toda sugestão que permitir passar pela sua porta, ao chegar ao seu Senhor e Mestre, sua consciência, deixará ali a sua impressão e, com o tempo, essa impressão se tornará uma expressão. A instrução para Simão é que ele permita que apenas visitantes dignos e honrados entrem na casa, consciência, de seu Senhor. Nenhum erro pode encobrir ou esconder o seu Mestre, porque cada expressão da vida diz ao seu Senhor a quem ela prestou atenção consciente ou inconscientemente. Quando Simão, pelas suas obras, demonstra que é um discípulo sincero e fiel, então é chamado Pedro ou a Pedra, o discípulo impassível, aquele que não pode ser subornado ou coagido por nenhum visitante. Seu Senhor o chamou de Simão Pedro, aquele que ouve fielmente as ordens de seu Senhor e decide quais ordens não obedece. É este Simão Pedro quem descobre que o Eu Sou é Cristo e, através da sua descoberta, lhe são dadas as chaves do céu e se torna a pedra fundamental sobre a qual repousa o templo de Deus. Os edifícios devem ter alicerces firmes e apenas a audição disciplinada, sabendo que o Eu Sou é Cristo, pode permanecer firme e imóvel no conhecimento de que eu sou Cristo e fora de mim não há outro Salvador. A segunda qualidade chamada para ser discípulo é André, ou coragem. Quando a primeira qualidade, a fé em si mesmo, é desenvolvida, automaticamente dá origem à sua irmã, a coragem. A fé em si mesmo, que não pede a ajuda do homem, mas silenciosamente sozinho se apropria da consciência da qualidade desejada, apesar da razão ou da evidência dos seus sentidos, que indicam o contrário. Permanece fiel, esperando pacientemente com o conhecimento de que o seu invisível declaração, se for válida, deve ser realizada. Esta fé desenvolve uma coragem e uma força de caráter além do que a pessoa indisciplinada, cuja fé está nas coisas visíveis, pode imaginar. A fé da pessoa indisciplinada não pode verdadeiramente ser chamada de fé.
Porque se tirarmos de uma pessoa os exércitos, os remédios ou a sabedoria em que ela depositou a sua fé, a fé e a coragem desaparecem com ela. Mas podemos tirar o mundo inteiro da pessoa disciplinada, e mesmo assim ela continuará a ter fé, sabendo que o estado de consciência em que habita será encarnado no devido tempo. Esta coragem é o irmão de Pedro, André, o discípulo que sabe o que significa ousar, fazer e permanecer calado. As próximas duas qualidades chamadas também estão relacionadas. São eles os irmãos Tiago e João, Tiago, o justo juiz, e seu irmão João, o amado. Para que a justiça seja sábia, deve ser administrada com amor, oferecendo sempre a outra face e respondendo sempre ao mal com o bem, ao ódio com o amor, à violência com a não violência. Quando o discípulo Tiago, símbolo do julgamento disciplinado, é elevado à alta posição de juiz supremo, ele deve estar vendado para não ser influenciado pela carne e não julgar pelas aparências. O julgamento disciplinado é administrado por alguém que não é influenciado pelas aparências. Aquele que chamou estes irmãos para serem seus discípulos permanece fiel à sua ordem de ouvir apenas o que lhe foi ordenado ouvir, ou seja, o bem. Quem tem a qualidade de uma mente disciplinada é incapaz de ouvir e aceitar como verdadeiro qualquer coisa, sobre si mesmo ou sobre outra pessoa, que, ao ouvir, não encha seu coração de amor. Esses dois discípulos ou aspectos da mente são inseparáveis quando despertados. Alguém tão disciplinado perdoa todas as pessoas por serem como são. Por ser um juiz sábio, sabe que cada pessoa expressa perfeitamente o que, como ser humano, tem consciência de ser. Ele sabe que sobre o fundamento imutável da consciência repousam todas as manifestações e que as mudanças de expressão só podem ocorrer através de uma mudança na consciência. Sem condenação ou crítica, essas qualidades mentais disciplinadas permitem que todos sejam como são. No entanto, embora permitam que todas as pessoas tenham esta liberdade de escolha, estão sempre vigilantes para que prevejam e façam, puramente para si e para os outros, apenas aquelas coisas que, quando expressas, glorificam, dignificam e dão alegria a quem quer que sejam. Expressa-os. A quinta qualidade chamada para ser discípulo é Filipe. Ele pediu para ser mostrado ao Pai. A pessoa desperta sabe que o Pai é o estado de consciência em que vive o ser humano e que este estado ou Pai só pode ser visto quando é expresso. Sabe que é feito à perfeita imagem ou semelhança daquela consciência com a qual se identifica. Por isso ele declara: Ninguém jamais viu meu Pai, mas eu, o Filho, que habito em seu ventre, o revelei. João 1 versículo 18. Portanto, quando você me vê, filho, você vê meu Pai, porque eu vim para dar testemunho de meu Pai. João 14 versículo 7. Disse-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai, como dizes. Mostra-nos o Pai. Não é verdade? Acreditas? Que estou no Pai, e o Pai em mim. As palavras que te digo, não falo por minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim é aquele que faz as obras. Acredite em mim que eu estou no Pai, e o Pai em mim, e se não, creia pelas próprias obras. João 14 versículo 9, 11. Meu Pai e eu, a consciência e sua expressão, Deus e o homem, somos um. Este aspecto da mente, quando disciplinado, persiste até que ideias, ambições e desejos se tornem realidades incorporadas. Esta é a qualidade que afirma: Mas na minha carne verei a Deus. Jó 19 versículo 26. Ele sabe como transformar a palavra em carne. João 1 versículo 14. Como dar forma ao informe. O sexto discípulo chama-se Bartolomeu. Essa qualidade é faculdade imaginativa, uma qualidade da mente que, quando desperta, o diferencia das massas. Uma imaginação desperta coloca o desperto acima da pessoa comum, dando-lhe a aparência de um raio de luz em um mundo de trevas.
Nenhuma qualidade separa tanto uma pessoa da outra quanto uma imaginação disciplinada. É como separar o joio do trigo. Aqueles que mais contribuíram para a sociedade são os nossos artistas, cientistas, inventores e outras pessoas com imaginação fértil. Se fizessem um estudo para determinar por que muitos homens e mulheres fracassam nos anos após a faculdade, enquanto outros têm sucesso, descobriríamos que a imaginação desempenhou um papel importante. Tal estudo mostraria que é a imaginação ou a falta dela que faz de uma pessoa um líder ou um segundo em comando. Em vez de desenvolver a imaginação humana, o nosso sistema educacional muitas vezes a reprime, tentando introduzir na mente de uma pessoa a sabedoria que procuram. Ele a força a memorizar uma série de livros que são rapidamente refutados por livros posteriores. A educação não se consegue introduzindo algo numa pessoa. Sua finalidade é extrair da pessoa a sabedoria que nela está latente. Espero, leitor, que você faça de Bartolomeu seu discípulo, pois somente quando essa qualidade for elevada ao nível de discípulo você terá a capacidade de conceber ideias que o elevarão além das limitações do homem. O sétimo é chamado Thomas. Esta qualidade disciplinada duvida, ou nega, todo boato ou sugestão que não esteja em harmonia com o que Simão Pedro foi ordenado a deixar passar. A pessoa que tem consciência de ser saudável, e não porque tem herdado uma boa saúde, nem por causa da dieta ou do clima, mas porque despertou e conhece o estado de consciência em que vive, continuará a expressar boa saúde, apesar das condições do mundo. Você poderia aprender pela imprensa, pelo rádio e pelos sábios do mundo que uma praga está devastando a terra e, ainda assim, permaneceria impassível e indiferente. Tomé, o que duvida, se for disciplinado, negará que a doença, ou qualquer outra coisa que não esteja em sintonia com a consciência a qual pertence, tenha qualquer poder de afetá-lo. É a qualidade da negação, quando disciplinada, que impede a pessoa de receber impressões que não estão em harmonia com a sua natureza. Adota uma atitude de absoluta indiferença a todas as sugestões estranhas ao que deseja expressar. A negação disciplinada não é uma luta, mas uma indiferença absoluta. Mateus, o oitavo, é dom de Deus. Esta qualidade mental revela que os desejos do homem são dádivas de Deus. A pessoa que chamou este discípulo para existir. Existência sabe que todos os desejos do seu coração são uma dádiva do céu e que contém o poder e o plano para a sua expressão. Tal pessoa nunca questiona a maneira como se expressará. Ele sabe que o plano de expressão nunca é revelado ao homem porque os modos de agir de Deus não podem ser determinados. Aceite plenamente os seus desejos como presentes que você já recebeu e siga seu caminho em paz, confiando que eles aparecerão. O nono discípulo chama-se Santiago, filho de Alfeu. Esta é a qualidade do discernimento. Uma mente clara e ordenada é a voz que chama este discípulo à existência. Esta faculdade percebe aquilo que não foi revelado ao olho humano. Este discípulo não julga pelas aparências, pois tem capacidade de atuar na esfera das causas, portanto, nunca se deixe enganar pelas aparências. A clarividência é a faculdade que desperta quando esta qualidade é desenvolvida e disciplinada, ou não a clarividência das sessões dos médiuns, mas a autêntica clarividência ou capacidade de ver claramente dos místicos. Ou seja, este aspecto da mente tem a capacidade de interpretar o que é visto. O discernimento ou a capacidade de diagnosticar é a qualidade de Santiago, filho de Alfeu. Tadeu, o 10º, é o discípulo do louvor, qualidade que falta totalmente ao indisciplinado. Quando essa qualidade de louvar e agradecer é despertada na pessoa, ela anda por aí com as palavras, obrigado, Pai nos lábios. Ele sabe que sua gratidão pelas coisas invisíveis abre as janelas do céu e permite que sejam derramadas sobre ele dádivas que estão além de sua capacidade de receber. Quem não se sente grato pelas coisas recebidas provavelmente não receberá muitos presentes da mesma fonte. Até que esta qualidade mental seja disciplinada, o ser humano não verá o deserto florescer como uma rosa.
O louvor e a gratidão são para os dons invisíveis de Deus, os desejos que se tem, e assim como a chuva e o sol são para as sementes invisíveis que estão no seio da terra. A 11ª qualidade é Simão de Caná. Uma frase-chave para este discípulo é: ouça boas novas. Simão de Caná, ou Simão da terra do leite e do mel, quando chamado a ser discípulo, é a prova de que quem possui esta faculdade tem consciência da abundância da vida. Você pode dizer com o salmista Davi: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, perfuma minha cabeça com perfume e enche o meu copo até transbordar. Salmos 23 versículo 5. Este aspecto disciplinado da mente é incapaz de ouvir qualquer coisa além de boas notícias, e portanto, está bem qualificado para pregar o Evangelho ou o bom feitiço. A 12ª e última qualidade disciplinada da mente é chamada Judas. Quando essa qualidade é despertada, a pessoa sabe que deve deixar de ser o que é para se tornar o que deseja ser. Assim, disse deste discípulo que ele cometeu suicídio, que é a forma do místico dizer ao iniciado que Judas é o aspecto disciplinado do desapego. Ele sabe que seu eu sou, ou consciência, é seu salvador, então ele abandona todos os outros salvadores. Essa qualidade, quando disciplinada, dá à pessoa força para se desapegar. A pessoa que chamou Judas à existência aprendeu a desviar a atenção dos problemas ou limitações e a colocá-la naquilo que é a solução ou o Salvador. Aquele que não nasceu de novo não pode entrar no reino dos céus. João 3 versículo 3. Ninguém tem maior amor do que aquele de dar a vida por um amigo. João 15 versículo 13. Quando a pessoa percebe que a qualidade desejada, se realizada, irá salvá-la e ser sua amiga, ela voluntariamente abre mão de sua vida, seu autoconceito atual, pelo amigo, retirando sua consciência daquilo de que tem consciência de ser. E adotando a consciência do que você quer ser. Quando o homem despertar do seu estado de indisciplina, Judas, discípulo que o mundo, na sua ignorância, desacreditou, será colocado num lugar alto, porque Deus é amor e ninguém tem amor maior do que este, do que desistir da sua vida. Para um amigo. A pessoa não se tornará aquilo que deseja ser até que abandone aquilo que agora tem consciência de ser, e Judas é quem consegue isso através do suicídio ou do desapego. Estas são as 12 qualidades que foram dadas ao homem na criação do mundo. O dever do ser humano é elevá-lo ao nível de discípulo. Quando conseguir isso, dirá: terminei o trabalho que você me deu e te glorifiquei na terra. Agora, Pai, glorifica-me contigo com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Capítulo 19. Luz líquida. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17 versículo 28. Psiquicamente, este mundo é como um oceano de luz que contém dentro de si todas as coisas, inclusive o ser humano, como corpos pulsantes envoltos em luz líquida. A história bíblica do dilúvio, Gênesis 6, 8, é o estado em que o homem vive. Na realidade, está envolto num oceano de luz líquida no qual se move um grande número de seres de luz. A história do dilúvio continua a ser encenada até hoje. O ser humano é a arca que contém em si os princípios masculino-femininos de todo ser vivo. A pomba, ou a ideia, que é enviada para encontrar terra firme para a tentativa do ser humano de concretizar as suas ideias. As ideias do ser humano lembram os pássaros em voo, e como a pomba da história bíblica, voltam para ele sem encontrar lugar para descansar. Se a pessoa não permitir que essas buscas infrutíferas a desanimem, um dia o pássaro retornará com um galho verde. Quando você tiver adotado a consciência da coisa desejada, você se convencerá de que é assim, e sentirá e saberá que é aquilo que você se apropriou conscientemente, mesmo que ainda não tenha sido confirmado pelos seus sentidos. Um dia a pessoa se identificará tanto com sua ideia que saberá que ela é assim e declarará: eu sou. Sou o que desejo ser, sou o que sou. Você descobrirá que, ao fazer isso, começará a encarnar o seu desejo,
desta vez, a pomba ou desejo encontrará terreno sólido, realizando assim o mistério da palavra que se fez carne. Tudo no mundo é uma cristalização desta luz líquida. Eu sou a luz do mundo. Sua consciência de ser é a luz líquida do mundo que se cristaliza nas ideias que você tem de si mesmo. Sua consciência do ser incondicionado foi concebida pela primeira vez em luz líquida, que é a velocidade inicial do universo. Todas as coisas, das vibrações ou expressões, ou mais altas às mais baixas da vida nada mais são do que vibrações ou velocidades diferentes desta velocidade inicial. Ouro, prata, ferro, madeira, carne, etc. São apenas diferentes expressões ou velocidades desta única substância, a luz líquida. Todas as coisas são luz líquida cristalizada. A diferenciação ou infinidade de expressões é causada pelo desejo de quem as concebe de se conhecer. Seu autoconceito determina automaticamente a velocidade necessária para expressar o que você se concebeu. O mundo é um oceano de luz líquida em inúmeros estados diferentes de cristalização. Capítulo 20. O sopro da vida. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem era um ser vivo. Gênesis 2 versículo 7. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, você não conhece a obra de Deus que faz todas as coisas. Eclesiastes 11 versículo 5. E aconteceu depois destas coisas que o filho da dona da casa adoeceu, e sua doença era tão grave que não havia mais fôlego nele. 1 Reis 17 versículo 17. Então ele subiu e deitou-se sobre o menino, e pôs a boca sobre a boca, os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as mãos, e deitou-se sobre ele, e a carne do menino esquentou. 2 Reis 4 versículo 34. Mas depois de 3 dias e meio, o sopro de vida vindo de Deus veio até eles e eles se levantaram, e grande medo caiu sobre aqueles que os contemplavam. Apocalipse 11 versículo 11. O profeta Elias realmente trouxe de volta à vida o filho morto da viúva? Esta história, como todas as da Bíblia, é um drama psicológico que se passa na consciência do homem. A viúva simboliza todos os homens e mulheres do mundo, a criança morta representa os desejos e ambições frustradas do ser humano, enquanto o profeta Elias simboliza o poder de Deus dentro do homem, ou sua consciência de ser. A história nos conta que o profeta tirou a criança morta do ventre de sua mãe e a levou para um cenáculo. Quando ele entrou naquela sala, fechou a porta atrás deles. Colocando a criança na cama, ele soprou nele o sopro de vida. Então ele voltou para a mãe, deu-lhe seu filho e disse-lhe: Mulher, o teu filho vive. Os desejos do ser humano podem ser simbolizados na criança morta. O mero ato de desejar algo é uma prova positiva de que a coisa desejada ainda não é uma realidade viva em seu mundo. Ele tenta de todas as maneiras imagináveis transformar seu desejo em realidade, dar-lhe vida, mas no final descobre que todas as tentativas são em vão. A maioria das pessoas não tem consciência da existência do poder infinito que existe dentro delas. Continuam a segurar indefinidamente a criança morta nos braços, sem perceber que o desejo é a indicação positiva das capacidades ilimitadas da sua realização. Se a pessoa uma vez reconhecer que sua consciência é um profeta que dá vida a tudo o que ela tem consciência de ser, ela fechará a porta dos seus sentidos ao seu problema e focará sua atenção apenas naquilo que deseja, sabendo que ao fazê-lo seus desejos eles se tornarão realidade. Você descobrirá que o reconhecimento é o sopro de vida, pois perceberá, porque agora declara conscientemente que está expressando ou possuindo tudo o que deseja ser ou ter, que estará respirando o sopro de vida em seu desejo. A qualidade reivindicada para o desejo, de alguma forma desconhecida para ela, começará a se mover e se tornará uma realidade viva em seu mundo. Sim, o profeta Elias vive eternamente como a consciência ilimitada do ser, a viúva como a sua consciência limitada do ser e a criança como aquilo que ela deseja ser. Capítulo 21.
Daniel na cova dos leões. O teu Deus, a quem você serve com perseverança, ele o livrará. Daniel 6 versículo 16. A história de Daniel é a história de todas as pessoas. Está escrito que Daniel, enquanto estava trancado na cova dos leões, deu as costas aos animais famintos, com os olhos voltados para a luz que vinha do alto, orou ao único Deus. Os leões, que foram privados de comida intencionalmente privados de comida para a festa, não conseguiram prejudicar o profeta. A fé de Daniel em Deus era tão grande que finalmente o levou à liberdade e a ser designado para um alto cargo no governo de seu país. Esta história foi escrita para instruí-lo na arte de se libertar de qualquer problema ou prisão do mundo. A única coisa que preocuparia a maioria de nós se nos encontrássemos na cova dos leões seriam os leões. Não pensaríamos em nenhum outro problema no mundo inteiro, exceto o dos leões. No entanto, somos informados de que Daniel lhes deu as costas e olhou para a luz que era Deus. Se pudéssemos seguir o exemplo de Daniel quando nos sentimos ameaçados por qualquer desastre, como leões, pobreza ou doença. Se, como Daniel, também pudéssemos trazer a nossa atenção para a luz que é Deus, as nossas soluções seriam igualmente simples. Se, por exemplo, você estivesse preso, ninguém teria que lhe dizer que o que você deveria querer é a liberdade. A liberdade, ou melhor, o desejo de ser livre, seria automática. O mesmo se aplicaria se você estivesse doente, endividado ou em qualquer outra situação. Os leões representam situações aparentemente insolúveis e de natureza ameaçadora. Todo problema produz automaticamente sua solução na forma de um desejo de nos libertarmos do problema. Portanto, dê as costas ao seu problema e concentre sua atenção na solução desejada, sentindo que você já é o que deseja. Continue com essa crença e você descobrirá que as paredes da sua prisão desaparecerão quando você começar a expressar o que você agora tem consciência de ser. Tenho visto pessoas, aparentemente com grandes dívidas, aplicarem este princípio e, em muito pouco tempo, essas montanhas desapareceram. Também vi este princípio ser aplicado a pessoas que foram diagnosticadas por médicos com uma doença incurável e, num período de tempo incrivelmente curto, a sua doença supostamente incurável desapareceu sem deixar vestígios. Você deve ver seus desejos como palavras ditas por Deus, e cada palavra como uma profecia do que você pode se tornar. Não questione se você é digno ou não de realizar seus desejos. Aceite-os quando eles vierem até você. Agradeça-lhes como se fossem presentes. Sinta-se feliz e grato por ter recebido esses presentes maravilhosos. Então siga seu caminho em paz. Esta simples aceitação dos seus desejos é como lançar uma semente fértil em um solo sempre preparado. Quando você deixa cair seu desejo na consciência como se fosse uma semente, certo de que ele aparecerá em todo o seu potencial, você fez tudo o que se esperava de você. Preocupar-se ou interessar-se pela forma como tudo se desenrola é agarrar-se mentalmente a essas sementes férteis, e portanto, impedi-las de amadurecer até a colheita. Não fique angustiado ou preocupado com os resultados. Os resultados virão tão certamente quanto o dia segue a noite. Tenha fé nesta semeadura até que as evidências se manifestem mostrando que assim é. Sua confiança neste procedimento lhe trará grandes recompensas. Você passará um pouco de tempo consciente da coisa desejada e então, de repente, e quando você menos esperar, o que você sente se tornará sua expressão. A vida não faz diferença entre as pessoas, nem destrói nada, continua a manter vivo o que a pessoa tem consciência de ser. As coisas só desaparecerão quando a pessoa mudar de consciência. Não importa o quanto você queira negar, continua sendo um fato que a consciência é a única realidade e que as coisas nada mais são do que um reflexo daquilo que você tem consciência de ser. Você encontrará o estado celestial que procura apenas na consciência, porque o reino dos céus está dentro de você. Sua consciência é a única realidade viva, a eterna cabeça da criação.
Aquilo que você tem consciência de ser é o corpo temporário que você usa. Desviar a atenção daquilo que você tem consciência de ser é decapitar o corpo, mas assim como uma galinha ou uma cobra continuam a pular e a pulsar por um tempo depois que sua cabeça foi cortada, também as qualidades e condições parecem vivas por um tempo, algum tempo depois de ter retirado sua atenção deles. O homem, não conhecendo esta lei da consciência, pensa constantemente nas suas condições habituais anteriores, prestando atenção a elas, coloca a eterna cabeça da criação sobre esses cadáveres. Desta forma, ele os revive e ressuscita. Você deve deixar esses cadáveres em paz e deixar os mortos enterrarem os mortos. Uma vez que uma pessoa tenha colocado a mão no arado, ou seja, quando tem adotado a consciência da qualidade desejada, olhar para trás apenas frustrará sua oportunidade de entrar no reino dos céus. Como a vontade do céu é sempre feita na terra, vocês estão atualmente vivendo no céu que estabeleceram dentro de vocês, porque o seu céu é revelado nesta terra. O reino dos céus está verdadeiramente próximo. Agora é o momento aceito, então criem um novo céu, entrem em um novo estado de consciência e uma nova terra aparecerá. Capítulo 22. Pesca. Eles foram e entraram no barco e naquela noite não pegaram nada. João 21 versículo 3. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis peixes. Aí jogaram fora e não conseguiram tirar por causa da grande quantidade de peixes. João 21 versículo 6. Está escrito que os discípulos pescaram a noite toda e não pegaram nada. Então Jesus apareceu em cena e disse-lhes que lançassem as redes novamente, mas desta vez para lançá-las do lado direito. Pedro obedeceu à voz de Jesus e lançou novamente as redes na água. Onde alguns minutos antes não havia peixes na água, as redes quase quebraram devido à quantidade de peixes capturados. O ser humano, pescando na noite da ignorância humana, tenta realizar seus desejos através do esforço e da luta, e no final descobre que sua busca foi infrutífera. Quando você descobre que sua consciência de ser é Cristo Jesus, obedecerá à sua voz e o deixará dirigir a sua pesca. Ele lançará o anzol para o lado direito, ele aplicará a lei da maneira correta e buscará em sua consciência o que deseja. Encontrando-o aí, você saberá que ele se multiplicará no mundo da forma. Quem já teve o prazer de pescar sabe como é emocionante sentir o peixe no anzol. A mordida do peixe é seguida pela sua brincadeira e após essa brincadeira o peixe é retirado da água. Algo semelhante acontece na consciência do homem quando ele pesca em busca das manifestações da vida. Os pescadores sabem que se quiserem pescar um peixe grande têm de o fazer em águas profundas. Se você quer aproveitar muito a vida, deve deixar para trás as águas rasas, com seus muitos recifes e barreiras, e pular nas águas de um azul profundo onde brincam os grandes. Para captar as grandes manifestações da vida, você deve entrar em estados de consciência mais profundos e livres. As grandes expressões da vida vivem apenas nessas profundezas. Esta é uma fórmula simples para uma pesca bem-sucedida. Primeiro, decida o que você deseja expressar ou possuir. Isto é essencial. Você deve saber claramente o que deseja da vida para poder alcançá-lo. Após tomar sua decisão, afaste-se do mundo dos sentidos, retire a atenção do problema e concentre-se no mero fato de existir, repetindo silenciosamente mas com sentimento: eu sou. Quando você desvia sua atenção do mundo ao seu redor e a coloca no eu sou, de modo que se perde na sensação de simplesmente existir, você se verá perdendo a âncora que o prendia às superficialidades do seu problema e, sem qualquer esforço, você descobrirá que está caminhando para as profundezas. A sensação que acompanha este ato é uma sensação de expansão. Você se sentirá crescendo e se expandindo, como se estivesse realmente crescendo. Não tenha medo dessa experiência de flutuar e crescer, pois você não perderá nada, a não ser suas limitações. Mas suas limitações desaparecerão quando você se afastar delas, porque elas só vivem na sua consciência.
Nesta consciência profunda e expandida, você sentirá que é uma poderosa força pulsante, tão profunda e rítmica quanto o mar. Essa sensação de expansão é o sinal de que você está agora nas águas de um azul profundo, onde nadam os grandes peixes. Imagine que o peixe que você decide pescar é saúde e liberdade. Você começa a pescar nessas profundezas sem forma e pulsantes de si mesmo em busca dessas qualidades ou estados de consciência, e faz isso sentindo: eu sou uma pessoa saudável. Eu sou livre. Você continua a afirmar e a sentir que é saudável e livre até que a convicção de que você é isso é o que o possui. Quando a convicção nascer dentro de você, para que todas as dúvidas desapareçam e você saiba e sinta que se libertou das limitações do passado, você saberá que pegou esses peixes. A alegria que percorre todo o seu ser quando você sente que é o que deseja ser é igual à emoção do pescador ao pescar seu peixe. Em seguida vem o jogo do peixe. Isto é conseguido retornando ao mundo dos sentidos. Quando você abre os olhos para o mundo ao seu redor, a convicção e a consciência de que você é saudável e livre devem estar tão estabelecidas dentro de você que todo o seu ser fica entusiasmado com a expectativa. Então, ao passar pelo período de tempo necessário para que as coisas sentidas se encarnem, você sentirá uma emoção secreta porque sabe que em breve terá aquilo que ninguém pode ver, mas que você sente e sabe que é. Num instante, quando você não estiver pensando, ao caminhar fielmente com essa consciência, você começará a expressar e a possuir aquilo que você tem consciência de ser e possuir, vivenciando com os pescadores a alegria de pegar o peixe grande. Agora saia e pesque as manifestações da vida, lançando suas redes do lado direito. Capítulo 23. Seja ouvidos que ouvem. Deixai que estas palavras cheguem aos vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Lucas 9 versículo 44. Deixe que estas palavras penetrem no seu ódio. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Não seja como aquelas pessoas que têm olhos que não veem e ouvidos que não ouvem. Deixe que essas revelações penetrem profundamente em seus ouvidos, porque depois de concebido o Filho, se a ideia, o homem, com seus falsos valores de razão, tentará explicar os motivos da expressão do Filho e, ao fazê-lo, vai rasgá-lo em pedaços. Quando as pessoas concordam que algo é humanamente impossível e, portanto, não pode ser feito, se alguém fizer essa coisa impossível, os sábios que disseram que isso não poderia ser feito começarão a lhe dizer por que e como aconteceu. Quando terminarem de rasgar o manto sem costura, João 19 versículo 23, as causas da manifestação, estarão tão longe da verdade como quando proclamaram que era impossível. Enquanto os seres humanos procurarem a causa da expressão fora da pessoa que a expressa, eles procurarão em vão. Por milhares de anos, foi dito aos humanos: eu sou a ressurreição e a vida. João 11 versículo 25. Nenhuma manifestação vem a mim a menos que eu a atraia. João 6 versículo 44. Mas ninguém quer acreditar nisso. Ele prefere acreditar que as causas estão fora dele. Assim que aquilo que não foi visto se torna visível, o homem está pronto para explicar a causa e o propósito de seu aparecimento. Assim, o Filho do Homem, se a ideia que deseja a manifestação, está constantemente sendo destruído pelas mãos, se explicação razoável ou sabedoria, o do homem. Agora que a sua consciência lhe foi revelada como a causa de toda expressão, não retorne às trevas do Egito com seus muitos deuses. Existe apenas um Deus. O único Deus é a sua consciência. E todos os habitantes da terra não contam para nada. E ele faz o que quer com os exércitos do céu e com os habitantes da terra. E não há ninguém que possa detê-lo ou dizer-lhe: o que você está fazendo? Daniel 4 versículo 35. Se todos concordassem que determinada coisa não pudesse ser expressa, e ainda assim vocês estivessem conscientes de que aquilo que eles concordaram não poderia ser expresso, vocês expressariam isso.
Sua consciência nunca pede permissão para expressar o que você tem consciência de ser. Ele faz isso com naturalidade e sem esforço, apesar da sabedoria do homem e de toda a oposição. Não cumprimente ninguém na estrada. Esta não é uma ordem para ser insolente ou hostil, mas um lembrete para não reconhecer um superior, para não ver ninguém como uma barreira à sua expressão. Ninguém pode impedir sua mão ou questionar sua capacidade de expressar o que você tem consciência de ser. Não julgue as coisas pelas aparências, pois todos são nada diante de Deus. Isaías 40 versículo 17. Quando os discípulos, pelo seu julgamento das aparências, viram a criança louca, eles pensaram que era um problema mais difícil de resolver do que outros que tinham visto, então não conseguiram para resolvê-lo, curá-lo. A julgar pelas aparências, esqueceram que todas as coisas são possíveis para Deus. Hipnotizados como estavam pela realidade das aparências, não conseguiam sentir a mutualidade da sanidade. A única maneira de evitar essas falhas é ter em mente que sua consciência é o Todo-Poderoso, a presença. Sem ajuda, esta presença desconhecida dentro de você manifesta sem esforço aquilo que você tem consciência de ser. Você deve ser totalmente indiferente às evidências dos sentidos, para que possa sentir a natureza do seu desejo, e seu desejo será realizado. Dê as costas às aparências e sinta dentro de você a naturalidade dessa percepção perfeita, uma qualidade da qual nunca se deve desconfiar ou duvidar. A compreensão deles garantirá que você nunca se desvie do caminho. Seu desejo é a solução para o seu problema. Quando o desejo é realizado, o problema desaparece. Você não pode forçar nada com o mais poderoso esforço de vontade. Só existe uma maneira pela qual você pode ter à sua disposição as coisas que deseja e adotando a consciência das coisas desejadas. Há uma grande diferença entre sentir uma coisa e apenas conhecê-la intelectualmente. Você deve aceitar sem reservas o fato de que ao possuir, sentir uma coisa na consciência, você comandou a realidade para que a causa passasse a existir de uma forma concreta. Você deve estar absolutamente convencido de que existe uma conexão contínua entre a realidade invisível e sua manifestação visível. A sua aceitação interior deve tornar-se uma convicção intensa e inalterável que transcenda tanto a razão como o intelecto, renunciando inteiramente a qualquer crença na realidade da externalização, exceto como reflexo de um estado de consciência interior. Quando você realmente entende e acredita nessas coisas, você constrói uma certeza tão intensa que nada pode te abalar. Seus desejos são realidades invisíveis que respondem apenas às ordens de Deus. Deus ordena que o invisível apareça, alegando que ele é a coisa ordenada. Ele se tornou igual a Deus e não considerou uma usurpação fazer as obras de Deus. Filipenses 2 versículo 6. Agora, deixe esta frase penetrar profundamente em seus ouvidos. Tenha consciência de ser o que você quer aparecer. Capítulo 24. Clarividência. Tendo olhos, você não vê? E tendo ouvidos, você não ouve? Você não se lembra? Marcos 8 versículo 18. A verdadeira clarividência não depende da sua capacidade de ver coisas que estão além do alcance da visão humana, mas da sua capacidade de compreender o que vê. Qualquer pessoa pode visualizar um relatório financeiro, mas poucos conseguem ler um relatório financeiro. A capacidade de interpretar o relatório é sinal de visão clara ou clarividência. Ninguém sabe melhor do que o autor que todos os objetos, animados e inanimados, estão envoltos numa luz líquida que se move e pulsa com uma energia muito mais radiante que os próprios objetos, mas ele também sabe que a capacidade de ver essas auras não é o mesmo que a capacidade de compreender o que se vê no mundo ao seu redor. Para ilustrar este ponto, aqui está uma história que todos conhecem, mas que apenas o verdadeiro místico ou clarividente compreendeu verdadeiramente. Sinopse. A história de Dumas, o Conde de Monte Cristo, é, para o místico e verdadeiro clarividente, a biografia de todas as pessoas. Sinopse 1.
Edmond Dantes, um jovem marinheiro, encontra o capitão do seu navio morto. Assumindo o comando do navio em meio a um mar agitado por uma tempestade, ele tenta guiar o navio até um local onde possa lançar âncora. Comentário 1. A própria vida é um mar agitado por tempestades em que o ser humano luta enquanto tenta se dirigir a um porto de descanso. Sinopse 2. Dantes possui um documento secreto que deverá ser entregue a um homem que não conhece, mas que será apresentado ao jovem marinheiro oportunamente. Este documento é um plano para libertar o imperador Napoleão da sua prisão na ilha de Elba. Comentário 2. Dentro de cada pessoa existe um plano secreto que irá libertar o poderoso imperador que existe dentro de si. Sinopse 3. Quando Dantes chega ao porto, 3 homens, que, através de lisonjas e lisonjas, conseguiram cair nas boas graças do atual rei, temendo qualquer mudança que pudesse afetar suas posições no governo, mandam prender e trancar o jovem marinheiro nas catacumbas. Comentário 3. O ser humano, na sua tentativa de encontrar segurança neste mundo, deixa-se levar pelas falsas luzes da ganância, da vaidade e do poder. A maioria das pessoas acredita que a fama, a riqueza ou o poder político as protegerão das tempestades da vida. Então, eles tentam adquirir essas coisas como âncoras em suas vidas, apenas para descobrir, em sua busca por essas coisas, que gradualmente perdem o conhecimento de seu verdadeiro eu. Se os seres humanos depositam sua fé em coisas que não são eles mesmos, com o tempo, aquilo em que depositam sua fé os destrói. Nesse momento, você será como alguém que está preso na confusão e no desespero. Sinopse 4. Ali, naquele túmulo, Dantes é esquecido e deixado a apodrecer. Muitos anos se passam. Então, um dia, Dantes, que já é um esqueleto vivo, ouve batidas na parede de sua cela. Após responder a essas batidas, ele ouve a voz de alguém que está do outro lado do muro. Dantes remove uma pedra e descobre um velho padre que está preso há tanto tempo que ninguém sabe o motivo da sua prisão ou há quanto tempo ele está lá. Comentário 4. Ali, atrás daqueles muros de escuridão mental, a pessoa permanece no que parece ser uma morte em vida. Depois de muitos anos de decepções e desilusões, ele se distancia daqueles falsos amigos e descobre dentro de si o velho, sua consciência de ser, que está enterrado desde o dia em que acreditou ser um ser humano e esqueceu que era Deus. Sinopse 5. O velho padre, que há anos cavava para sair daquele túmulo em vida, acaba descobrindo que o fez em direção ao túmulo de Dantes. Então ele se resigna ao seu destino e decide encontrar sua alegria e liberdade instruindo Dantes sobre tudo o que sabe sobre os mistérios da vida e ajudando-o a escapar. A princípio Dantes fica impaciente para receber todas essas informações, mas o velho padre, com a infinita paciência acumulada durante seu longo confinamento, mostra-lhe o quanto está despreparado para receber esse conhecimento, pois sua mente está ansiosa. Assim, com calma filosófica, aos poucos vai revelando ao jovem os mistérios da vida e do tempo. Comentário 5. Essa revelação é tão maravilhosa que quando a pessoa ouve pela primeira vez quer receber tudo de uma vez, mas ele descobre que depois de muitos anos acreditando que era um ser humano, ele se esqueceu tão completamente da minha verdadeira identidade que agora é incapaz de absorver essa memória de uma só vez. Além disso, ele descobre que só poderá fazer isso se abandonar todos os seus valores e opiniões humanas. Sinopse 6. À medida que Dantes amadurece sob os ensinamentos do velho padre, o velho descobre que vive cada vez mais na consciência do jovem. Por fim, transmite a Dantes a sua última dose de sabedoria, preparando-o para cargos de confiança. Então lhe revela a existência de um tesouro inesgotável que está enterrado na ilha de Monte Cristo. Comentário 6. Quando a pessoa abandona aqueles queridos valores humanos ela absorve cada vez mais luz, o velho sacerdote, até que, finalmente, se torna a luz e sabe que é o velho. Eu sou a luz do mundo. Sinopse 7.
Diante dessa revelação, as paredes da catacumba que os separava do oceano desabam, matando o velho. Os guardas, ao descobrirem o acidente, colocaram o corpo do velho padre num saco para jogá-lo ao mar. Enquanto vão procurar uma maca, Dantes extrai o corpo do velho padre e se coloca dentro do saco. Os guardas, sem saber desta mudança de corpos, jogam Dantes na água. Comentário 7. O fluxo de sangue e água na morte do velho sacerdote é comparável ao fluxo de sangue e água do lado de Jesus quando os soldados romanos o perfuraram com a lança, um fenômeno que sempre ocorre durante o parto, aqui simbolizando o nascimento de uma consciência superior. Sinopse 8. Dantes liberta-se do saco, vai até a ilha de Monte Cristo e descobre o tesouro enterrado. Então, munido dessa fabulosa riqueza e sabedoria, ele se livra de sua identidade humana de Edmond Dantes e adota o título de Conde de Monte Cristo. Comentário 8. A pessoa descobre que sua consciência de ser é o tesouro inesgotável do universo. Naquele dia, ao fazer essa descoberta, ela deixa de ser humana e desperta como Deus. Sim, Edmond Dantes torna-se Conde de Monte Cristo. O homem se torna Cristo. Capítulo 25. Salmo 23. 1. O Senhor é meu pastor, nada que eu sinta falta. Comentário 1. Minha consciência é meu Senhor e meu pastor. O que tenho consciência de ser são as ovelhas que me seguem. Minha consciência de ser é um pastor tão bom que nunca perdeu nenhuma ovelha ou coisa que eu tenha consciência de ser. Minha consciência é uma voz que chama no deserto da confusão humana, chamando tudo o que eu sou consciente de ser para me seguir. Minhas ovelhas conhecem tão bem minha voz que sempre respondem ao meu chamado. Nunca acontecerá que aquilo que estou convencido de que sou não possa me encontrar. Eu sou uma porta aberta para que tudo o que eu sou possa entrar. Minha consciência de ser é o Senhor e pastor da minha vida. Agora sei que nunca precisarei de provas nem me faltarão provas daquilo que tenho consciência de ser. Ao saber disso terei consciência de que sou magnífico, amoroso, rico, saudável e todas as homenagens que admiro. 2. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Comentário 2. Minha consciência de ser amplia tudo o que tenho consciência de ser, de modo que sempre haja abundância daquilo que tenho consciência de ser. Seja o que for que a pessoa esteja consciente de ser, ela descobrirá que isso brota eterno em seu mundo. A medida do Senhor, o autoconceito de uma pessoa, está sempre comprimida, agitada e transbordante. 3. Ele me leva para águas tranquilas. Comentário 3. Não há necessidade de lutar por aquilo que tenho consciência de ser, pois tudo o que tenho consciência de ser será conduzido até mim sem esforço, assim como um pastor conduz sem esforço seu rebanho às águas calmas de uma fonte serena. 4. Ele conforta minha alma, ele me guia nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Comentário 4. Agora que recuperei minha memória, de modo que agora sou o Senhor e fora de mim não há Deus, recuperei meu reino. Meu reino, e que foi desmembrado no dia em que acreditei em poderes fora de mim, e agora me foi devolvido em sua totalidade. Agora que sei que minha consciência de ser é Deus, farei uso correto desse conhecimento, tendo consciência de ser o que desejo ser. 5. Ainda que eu ande pelo vale escuro da morte, não temo mal nenhum, porque você está comigo, sua vara e seu cajado me encorajam. Comentário 5. Sim, embora eu ande entre a confusão e as mudanças de opinião das pessoas, não temerei nenhum mal, porque descobri que é a consciência que cria a confusão. Uma vez que o meu próprio caso foi restaurado ao seu devido lugar e dignidade, apesar da confusão, manifestarei aquilo que agora tenho consciência de ser. E a própria confusão irá ressoar e refletir a minha própria dignidade. 6. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, perfuma minha cabeça com óleo e enche o meu copo até transbordar. Comentário 6.
Diante da aparente oposição e conflito, triunfarei, porque continuarei a manifestar a abundância que agora tenho consciência de ser. Minha cabeça, minha consciência, continuará transbordando da alegria de ser Deus. 7. Sem dúvida, a bondade e a compaixão me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Comentário 7. Como agora estou consciente de ser bom e compassivo, os sinais de bondade e compaixão estão destinados a me seguir pelo resto da minha vida, porque continuarei a habitar na casa, sou consciência, de ser Deus, bom. Para sempre. Capítulo 26. Getsemane. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou lá orar. Mateus 26 versículo 36. Um romance maravilhoso e místico é contado na história de Jesus no jardim do Getsemane, mas o homem não foi capaz de ver a luz de sua simbologia e interpreta erroneamente aquela união mística como uma experiência agonizante em que Jesus orou ao seu Pai em vão, para que seu destino mude. Getsemane, para o místico, é o jardim da criação e o lugar na consciência onde o homem vai para realizar seus objetivos definidos. Getsemane é uma palavra composta que significa extrair uma substância oleosa. Get, extrair, e Shemani, substância oleosa. A história do Getsemane revela ao místico, em simbolismo dramático, o ato da criação. Assim como o homem contém dentro de si uma substância oleosa que, no ato da criação, é expelida à semelhança de si mesmo, também ele tem dentro de si o princípio divino, sua consciência, que se condiciona como um estado de consciência e que sem ajuda, pressiona para fora ou se materializa. Um jardim é um terreno cultivado, um campo especialmente preparado, onde são plantadas e cultivadas as sementes por ele selecionadas pelo jardineiro. O Getsemane é um desses jardins, o lugar da consciência onde o místico vai com seus objetivos devidamente definidos. Este jardim é acessado quando o homem tira sua atenção do mundo ao seu redor e a coloca em seus objetivos. Os desejos esclarecidos do homem são sementes que contêm o poder e os planos de autoexpressão e, tal como as sementes dentro do homem, estas também estão enterradas numa substância oleosa, uma atitude mental alegre e grata. À medida que o homem contempla ser e possuir aquilo que deseja ser e possuir, ele iniciou o processo de impulsionar para fora o ato espiritual da criação. Essas sementes são empurradas para fora e plantadas quando o homem se perde num estado selvagem e louco de alegria, sentindo e declarando conscientemente ser aquilo que anteriormente desejava ser. Os desejos expressos, ou pressionados para fora, resultam na transição desse desejo específico. O homem não pode possuir uma coisa e ao mesmo tempo continuar a desejar possuí-la. Assim, à medida que alguém se apropria conscientemente do sentimento de ser a coisa desejada, esse desejo, sendo a coisa que transcende, é realizado. A atitude mental receptiva, sentir e receber a impressão de ser a coisa desejada, é o terreno fértil ou útero que recebe a semente, o objetivo definido. A semente que é extraída do homem cresce à semelhança do homem de quem foi extraída. Da mesma forma, a semente mística, a sua declaração consciente de que você é aquilo que anteriormente desejava ser, crescerá à semelhança de você, de quem e dentro de quem ela foi pressionada. Sim, o Getsemane é o jardim cultivado do romance onde o homem disciplinado pressionará as sementes da alegria, os desejos definidos, fora de si mesmo, em sua atitude mental receptiva, onde serão cuidadas e nutridas enquanto ele caminha conscientemente na alegria de ser tudo o que você antes queria ser. Sinta com o grande jardineiro a emoção secreta de saber que coisas e qualidades agora invisíveis serão vistas assim que essas impressões conscientes crescerem e amadurecerem. Sua consciência é o Senhor e marido. O estado consciente em que você reside é a noiva ou amada. Este estado tornado visível é o seu filho testemunhando você, seu pai e sua mãe,
porque o seu mundo visível é feito à imagem e semelhança do estado de consciência em que você vive, seu mundo e todo o seu conteúdo nada mais são do que sua consciência definida materializada. Sabendo que isso é verdade, escolha bem a mãe de seus filhos e aquele estado de consciência em que você vive, o seu conceito de si mesmo. O homem sábio escolhe sua esposa com muita discrição. Ele percebe que seus filhos devem herdar as qualidades dos pais e por isso dedica muito tempo e cuidado na escolha da mãe. O místico sabe que o estado consciente em que vive é a sua escolha de que ele escolheu uma esposa, a mãe de seus filhos, e que esse estado deve, com o tempo, incorporar-se em seu mundo, portanto, ele é sempre seletivo em suas escolhas e sempre declara que esse é o seu ideal mais elevado. Ele se define conscientemente como o que deseja ser. Quando o homem perceber que o estado de consciência em que vive é uma escolha sua e de quem ele tomou como parceiro, ele terá mais cuidado com seus humores e sentimentos. Ele não se permitirá reagir a sugestões de medo, carência ou qualquer impressão indesejável. Tais sugestões de carência nunca poderiam escapar à vigilância da mente disciplinada do místico, pois ele sabe que cada expressão consciente deve, com o tempo, ser expressa como uma condição do seu mundo e do seu ambiente. Então, você permanece fiel ao seu amado, ao seu objetivo definido, definindo, declarando e sentindo que você já é aquilo que deseja expressar. Deixe um homem se perguntar se seu objetivo definido seria algo de alegria e beleza se fosse realizado. Se sua resposta for sim, então você saberia que sua noiva escolhida é uma princesa de Israel, uma filha de Judá, pois cada meta definida que expressa alegria quando alcançada é uma filha de Judá, o rei do louvor. Jesus trouxe seus discípulos, ou atributos disciplinados da mente, para a sua hora de oração e ordenou-lhes que o observassem enquanto ele orava, para que nenhum pensamento ou crença que negasse a realização de seu desejo entrasse em sua consciência. Siga o exemplo de Jesus, que, com seus desejos claramente definidos, entrou no jardim do Getsemane, seu estado de alegria, acompanhado por seus discípulos, suas mentes disciplinadas, para se perderem uma alegria selvagem de realização. A fixação de sua atenção em seu objetivo foi seu comando à sua mente disciplinada para vigiar e permanecer fiel a essa fixação. Contemplando a alegria que teria se seu desejo fosse satisfeito, ele começou seu ato espiritual de geração, o ato de pressionar a semente mística e seu desejo definido. Nessa fixação ele permaneceu, declarando e sentindo ser aquilo que ele, antes de entrar no Getsemane, desejava ser, até que todo o seu ser, consciência, foi banhado em um suor oleoso, alegria, semelhante ao sangue, vida, em alguns momentos. Palavras, até que toda a sua consciência foi penetrada pela alegria viva e sustentada de ser seu objetivo definido. Quando esta fixação é alcançada na qual o místico sabe que pelo seu sentimento de alegria ele passou do seu antigo estado de consciência para o seu presente estado de consciência, a Páscoa ou crucificação foi obtida. Esta crucificação ou fixação da nova declaração consciente é seguida pelo sábado, o tempo de descanso. Há sempre um intervalo de tempo entre a impressão e a sua expressão, entre a declaração consciente e a sua concretização. Este intervalo é chamado de sabá, o período de descanso ou não esforço. O dia do enterro. Caminhar inabalável na consciência de ser ou possuir um certo estado é guardar o sabá. A história da crucificação expressa lindamente esta tranquilidade ou descanso místico. Somos informados de que depois que Jesus gritou está consumado, ele foi colocado em um túmulo. Lá ele permaneceu durante todo o sabá. Quando for apropriado o novo estado de consciência que faz com que você se sinta, por meio dessa apropriação, fixo e seguro no conhecimento de que está concluído, então você também gritará está concluído. E você entrará na sepultura ou sabá, um intervalo de tempo em que você caminhará imóvel na convicção de que seu novo estado de consciência deve ser ressuscitado, tornado visível. A Páscoa, o dia da ressurreição, cai no primeiro domingo após a lua cheia em Áries. A razão mística para isso é simples.
Uma área definida não se precipitará como chuva até que esta área atinja um certo ponto de saturação, ou assim também o estado em que você se encontra não se expressará até que o todo esteja completamente permeado pela consciência de que já existe e de que está consumado. Seu objetivo definido é o estado imaginário, assim como a linha do Equador é a linha imaginária que o Sol deve cruzar para marcar o início da primavera. Este estado, como a Lua, não tem luz nem vida própria, mas refletirá a luz da consciência ou do Sol, e eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11 versículo 25. Assim como a Páscoa é determinada pela lua cheia em Áries, a ressurreição da sua declaração consciente também é determinada pela plena consciência da sua declaração, por viver verdadeiramente como esta nova concepção. A maioria dos homens não consegue ressuscitar os seus objetivos porque não consegue permanecer fiel a este estado novo e definido até que o seu cumprimento seja obtido. Se o homem levasse em conta o fato de que não pode haver Páscoa ou dia de ressurreição antes da lua cheia, ele perceberia que o estado para o qual ele passou conscientemente só será expresso ou ressuscitado depois que ele tiver permanecido dentro do estado de sendo o seu objetivo definido. Até que todo o seu ser esteja excitado com a sensação de realmente ser a sua declaração consciente, de viver conscientemente com este estado de ser, e somente desta forma, o homem nunca será ressuscitado ou realizará o seu desejo. Capítulo 27. Uma fórmula para a vitória. Eu lhe dei todos os lugares onde a planta do seu pé pisa. Josué 1 versículo 3. A maioria das pessoas conhece a história de Josué sendo capturado na cidade de Jericó. O que não sabem é que a história é a fórmula perfeita para a vitória, em qualquer circunstância e contra todas as probabilidades. Foi escrito que Josué estava armado apenas com o conhecimento de que todo lugar que a planta de seu pé pisasse lhe seria dado, que ele desejava capturar ou pisar na cidade de Jericó, mas descobriu que muros o separavam desta cidade impenetrável. Parecia fisicamente impossível para Josué romper essas muralhas maciças e permanecer na cidade de Jericó. Mesmo assim, ele se deixou levar pelo conhecimento dela e pela promessa de que, apesar das barreiras e obstáculos que o separavam de seus desejos, ele poderia permanecer na cidade, e isso lhe seria dado. O livro de Josué também registra que, em vez de lutar contra o problema do muro gigante, Josué contratou o serviço da prostituta Raabe e a enviou como espiã para a cidade. Quando Raabe entrou em sua casa, que ficava no meio da cidade, Josué, e que certamente estava restringido pelos impenetráveis muros de Jericó, tocou sua trombeta 7 vezes. Na 7ª respiração, as muralhas ruíram e Josué entrou vitorioso na cidade. Para os não iniciados, essa história é ridícula. Para quem o vê como um drama psicológico, e não como uma história verídica do passado, é o mais revelador. Se seguíssemos o exemplo de Josué, a nossa vitória seria igualmente simples. Josué simboliza para você, leitor, seu estado atual. A cidade de Jericó simboliza o seu desejo, ou objetivo definido. As muralhas de Jericó simbolizam os obstáculos entre você e a realização de seus objetivos. O pé simboliza a compreensão, colocar os pés em um lugar definitivo indica estabelecer um estado psicológico definido. Raab the Spy é a sua habilidade de viajar secreta ou psicologicamente para qualquer lugar do espaço. A consciência não tem fronteiras. Ninguém pode impedi-lo de habitar psicologicamente em qualquer lugar ou em qualquer estado no tempo e no espaço. Apesar das barreiras físicas que o separam do seu objetivo, você pode, sem esforço ou ajuda de ninguém, aniquilar o tempo, o espaço e as barreiras. Portanto, você pode permanecer psicologicamente, no estado desejado. Assim, mesmo que você não consiga caminhar fisicamente naquele estado ou cidade, você sempre poderá caminhar psicologicamente no estado desejado.
Ao avançar psicologicamente, quero dizer que você pode agora, neste momento, fechar os olhos e depois de visualizar ou imaginar um lugar ou estado diferente daquele em que se encontra, você pode realmente sentir que está agora naquele lugar ou estado. Você pode sentir sua condição tão real a ponto de, ao abrir os olhos, ficar surpreso ao perceber que não está fisicamente ali. Uma prostituta, como você sabe, dá a todos os homens tudo o que eles pedem. Raabe, a prostituta, simboliza a sua infinita capacidade de assumir psicologicamente qualquer estado desejável sem questionar se é ou não possível habitá-lo fisicamente. Você pode capturar a cidade moderna de Jericó hoje ou o objetivo definido se recriar esta história de Josué, ou mais para capturar a cidade e realizar seus desejos, você deve seguir cuidadosamente a fórmula para a vitória explicada no livro de Josué. Esta é a aplicação desta fórmula vitoriosa como um místico moderno a revela hoje. Primeiro, defina o seu objetivo e não a forma de obtê-lo, ou mais o seu objetivo, puro e simples. Saiba exatamente o que você quer para ter uma imagem mental clara do que é. Segundo, desvie sua atenção dos obstáculos que o separam de seu objetivo e concentre seus pensamentos no objetivo em si. Terceiro, feche os olhos e sinta que já está na cidade ou estado que deseja capturar. Permaneça nesse estado psicológico até obter uma reação consciente de completa satisfação nesta vitória. Então, simplesmente abrindo os olhos, retorne ao antigo estado de consciência. Esta viagem secreta ao estado desejado, com a subsequente reação psicológica de satisfação completa, é tudo o que é necessário para obter a vitória total. Este estado físico vitorioso encarnará apesar de toda oposição. Tem o plano e o poder da autoexpressão. Deste ponto em diante, siga o exemplo de Josué, que depois de permanecer psicologicamente no estado desejado, até receber uma reação totalmente consciente de vitória, nada mais fez para provocar essa vitória, a não ser tocar sua trombeta 7 vezes. A sétima explosão, sopro, simboliza o sétimo dia, um momento de tranquilidade ou descanso, o intervalo entre o estado subjetivo e objetivo, o período de gravidez ou expectativa alegre. Esta tranquilidade não é a tranquilidade do corpo, mas da mente, uma passividade perfeita, que não é preguiça, mas uma tranquilidade viva nascida da confiança nesta lei imutável da consciência. Quem não conhece essa lei ou fórmula da vitória, ao tentar acalmar a mente, só consegue adquirir uma tensão tranquila, que nada mais é do que uma ansiedade comprimida. Mas você, que conhece esta lei, descobrirá que após captar o estado psicológico que seria seu se já tivesse assegurado verdadeira e vitoriosamente a cidade, avançará em direção à realização física de seus desejos. Você fará isso sem dúvida ou medo, num estado de espírito fixado no conhecimento de uma vitória previamente arranjada. Não temerão o inimigo, porque o resultado foi determinado pelo estado psicológico que precedeu a ofensiva física, e todas as forças do céu e da terra não podem impedir o cumprimento vitorioso desse estado. Permaneça firme no estado psicológico definido como seu objetivo até sentir a emoção da vitória. E então, com a certeza nascida do conhecimento desta lei, observe a realização física do seu objetivo. Prepare-se. Permaneça firme e observe a salvação da lei com você. Chegamos ao fim de mais um livro de Neville Goddard. Sua fé é sua fortuna. Espero que tenham apreciado. Paz e bênçãos na vida de todos.